Maria Alice faz Virgínia chorar após contar o que Zé Felipe falou sobre ela para as crianças. Após chegar de viagem triste, decepcionada, Virgínia é pega de surpresa pela filha mais velha que pergunta para a mãe: Mamãe, você tá triste? É por causa do papai. Nesse instante Maria Alice revela para a mãe que Zé Felipe disse, deixando Virgínia sem acreditar. Por trás dos sorrisos e da rotina impecável mostrada nas redes, Virgínia enfrentava o silêncio mais difícil de todos. O de dentro. A separação, a tentativa de um novo amor frustrado, tudo tão recente deixará marcas invisíveis. E, mesmo cercada de câmeras, ela se sentia sozinha. Cada story postado parecia um escudo, uma tentativa de convencer o mundo, e a si mesma, de que estava tudo bem. Mas quando as luzes se apagavam, a verdade vinha com força. Mas antes de saber o que Zé falou para as crianças e qual foi a reação de Virgínia, já se inscreve no canal e vem com a gente. A pressão das manchetes, as opiniões dos seguidores e o medo de decepcionar os filhos tornavam cada dia mais pesado. No fundo, ela sabia que estava tentando ser forte demais por tempo demais. O olhar cansado refletia noites mal dormidas e um coração dividido entre a dor e a necessidade de seguir. Era estranho perceber que, enquanto o público via uma mulher segura e sorridente, dentro dela uma muralha começava a ruir. Virgínia carregava a culpa de não conseguir manter tudo no lugar, de não ser perfeita, de sentir tanto. E era justamente nesse ponto de fragilidade, onde a verdade escapava entre lágrimas contidas, que algo novo começava a nascer. Maria Alice, sempre com seu jeito diferente de perceber o mundo. Mesmo pequena, parecia enxergar o que os adultos tentavam esconder. Nos últimos dias, observava a mãe em silêncio, tentando entender por que aquele sorriso bonito que encantava tanta gente agora parecia menos. Virgínia tentava disfarçar, mas a filha notava cada olhar distante, cada respiração pesada, cada vez que ela se recolhia para não deixar as lágrimas caírem. Era como se a casa tivesse ficado mais quieta, e Maria Alice, com a pureza de quem ainda não entende o peso das decisões, fez a perguntar o que o coração mandava. A voz saiu doce e firme ao mesmo tempo. Mamãe, você tá triste. É por causa do papai. As palavras atravessaram o ar e pararam no peito de Virgínia. Por um instante, ela ficou sem saber o que dizer. Aquela pergunta simples trazia junto tudo o que ela tentava evitar: a dor, o medo e a sensação de fracasso. Ela respirou fundo, tentando não deixar a emoção transparecer. Não, meu amor, a mamãe só tá cansada, respondeu, com o tom de quem quer proteger. Mas Maria Alice não se convenceu. Aproximou-se, insistindo com a sinceridade que só uma criança tem. Mas o papai disse que você é uma mamãe maravilhosa e que ele gosta muito de você. Então por que você chora? A frase, tão inocente, abriu algo dentro dela. Virgínia sentiu o corpo tremer. Aquilo que vinha guardando há semanas, a tristeza por ver o fim de uma história, o medo do julgamento, o receio de falhar com os filhos, tudo começou a se misturar com a ternura daquela voz. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não vinha inteiro. Sentia-se dividida entre o papel de mãe forte e a mulher ferida, magoada. Era como se Maria Alice tivesse enxergado o ponto exato onde as palavras públicas não alcançavam. A pergunta da filha não era curiosidade, era amor. Um amor que não cobrava explicações, apenas presença. Virgínia percebeu que não poderia se esconder atrás das respostas prontas. A menina merecia a verdade, mesmo que dita com cuidado. A mamãe e o papai agora estão seguindo caminhos diferentes. Meu amor, mas ele sempre vai estar aqui com vocês, e eu também, disse, tentando manter a voz firme. Maria Alice ficou pensativa, como se estivesse processando cada palavra. O silêncio entre as duas não era vazio, era cheio de significados. Virgínia olhou para a filha e entendeu que aquela conversa era o começo de algo maior, o momento em que precisaria se permitir ser humana diante dela. Não como a mulher pública que todos julgavam, mas como mãe, vulnerável e real. Era o início de uma verdade dita com o coração, o primeiro passo para que a dor se transformasse em algo mais leve, guiado pela pureza de quem ainda acredita que o amor é sempre o caminho. As palavras de Maria Alice ficaram ecoando na mente de Virgínia, até que, sem perceber, os olhos começaram a marejar. Ela tentou conter, mas a força das emoções represadas rompeu qualquer barreira. As lágrimas caíram silenciosas, e com elas veio um desabafo que nem as palavras podiam explicar. Maria Alice, surpresa no primeiro instante, apenas observou.
E foi nesse olhar inocente que se revelou uma sabedoria impossível de medir. A menina se aproximou e, com a calma de quem entende o essencial sem precisar entender o todo, disse baixinho: Mamãe, o papai falou que agora vocês são amigos. Que ele ama você como amiga dele. E que a gente ama vocês dois igual. A frase, simples e pura, atravessou Virgínia como um abraço. Aquelas palavras continham o que meses de conversas e conselhos não tinham conseguido trazer: paz. Era a voz da filha transformando dor em entendimento. Virgínia chorava não mais pela separação, mas pela beleza de perceber que o amor não tinha acabado, apenas havia mudado de forma. A menina, ainda pequena, ensinava algo que os adultos esquecem: que amor não precisa ser posse, nem precisa morar na mesma casa para continuar sendo amor. O que importa é que ele permaneça, que os filhos sintam que estão cercados de carinho, mesmo que os pais sigam caminhos diferentes. Virgínia, tomada por emoção, segurou as mãos da filha e tentou responder, mas a voz falhava. Você entende tudo isso, meu amor? Perguntou entre soluços. Maria Alice assentiu, com a convicção de quem fala com o coração. O papai me contou que quando a gente ama de verdade, a gente quer que o outro seja feliz. E ele falou que você é feliz quando a gente sorri. Então, se a gente ficar triste, você fica triste também, né, mamãe? Aquela lógica infantil era de uma pureza quase divina. Virgínia sorriu em meio às lágrimas, sentindo que ali havia algo maior que uma simples conversa. Conta pra gente de onde você está assistindo esse relato, e fica até o final, pois o que Virgínia falou do Zé vai te deixar sem palavras. Era um reencontro. A filha, sem saber, devolvia à mãe a esperança e o sentido. Era como se dissesse, sem precisar de mais palavras, que a felicidade da família não dependia de uma união perfeita, mas do amor que resistia mesmo nas mudanças. A tristeza que antes pesava agora parecia se dissolver aos poucos. Virgínia entendeu que, apesar do fim, havia continuidade, havia laço, havia amor em outra forma. Aquela conversa era o ponto de virada, o instante em que a dor começou a se transformar em força. A criança, com sua voz leve, havia feito o que o tempo ainda não tinha conseguido: curar. Virgínia respirou fundo, abraçou a filha e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava pronta para seguir. Porque entendeu que, enquanto existisse amor nos olhos das filhas, nada estava realmente perdido, apenas começando de novo, de um jeito diferente e mais verdadeiro. Virgínia permaneceu abraçada à filha por um longo tempo, deixando o silêncio falar por elas. Quando as lágrimas cessaram, algo dentro dela parecia ter mudado. A dor ainda existia, mas já não machucava do mesmo jeito. Havia se transformado em compreensão. Pela primeira vez, ela conseguia olhar para o fim sem sentir culpa, entendendo que algumas histórias não precisam durar para sempre para serem verdadeiras. As palavras de Maria Alice ecoavam como uma canção suave. O papai falou que agora vocês são amigos. Essa frase, dita com tanta pureza, se tornou um símbolo de recomeço. Virgínia respirou fundo e, com um meio sorriso, respondeu com sinceridade: Sim, meu amor, agora somos amigos. E nesse instante, percebeu que estava dizendo a verdade não apenas para a filha, mas para si mesma. A separação deixava de ser um fracasso e passava a ser uma escolha por paz, por maturidade, por amor aos filhos. Ela entendeu que a força de uma mãe não está em esconder a dor, mas em transformá-la em aprendizado. O amor que ela e Zé Felipe construíram continuava vivo nos risos das crianças, na cumplicidade que ainda existia, na admiração que não acabou. Era outro tipo de amor, mais leve, mais sereno. Virgínia sabia que os olhos do público continuariam atentos, que os julgamentos viriam, mas já não se importava. Porque agora havia encontrado um motivo maior para seguir: a felicidade dos filhos. Maria Alice, Flor e José Leonardo eram a razão de tudo, o centro de um novo capítulo. Ela decidiu que dali em diante sua energia seria para construir memórias boas, independentemente de onde o pai estivesse. Queria que os filhos crescessem sabendo que o amor verdadeiro não se desfaz com a separação, ele apenas muda de endereço. Com esse pensamento, Virgínia sentiu o coração leve, como se estivesse reencontrando a mulher que havia se perdido em meio à dor. Não a influenciadora que precisa sorrir para as câmeras, mas a mãe que aprende, que sente, que erra e recomeça. A conversa com Maria Alice tinha sido um divisor de águas, a prova de que, mesmo em meio ao caos, o amor sempre encontra um caminho.
Na simplicidade das palavras da filha, havia uma sabedoria que o tempo ainda ensinaria a ela mesma. A partir dali, cada passo seria dado com mais calma, mais verdade. E enquanto abraçava o novo, Virgínia compreendeu que o amor pelos filhos era sua força mais poderosa, a que nunca falha, a que dá sentido a tudo. Não importava mais o que os outros pensassem, porque dentro dela havia um propósito claro: ser feliz o suficiente para que as crianças aprendessem, pelo exemplo, que o amor é o que resta quando tudo mais se transforma. E foi assim que a dor se tornou recomeço, e o recomeço virou esperança. E se essa história tocou seu coração, lembre-se: o amor verdadeiro não se perde, ele apenas muda de forma. E é isso que nos mantém de pé. Quantas vezes você também precisou se reconstruir por amor aos seus filhos, à família, ou até a si mesmo? Se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido a continuar essa jornada com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo para que mais pessoas sintam o mesmo conforto e esperança que essa história traz. Cada comentário, cada compartilhamento, ajuda a espalhar o que realmente importa: a força de recomeçar com o coração em paz. Aqui, cada história é uma lembrança de que o amor sempre vence, mesmo quando tudo parece desabar. Então, antes de sair, deixa seu like e compartilha essa emoção com quem também precisa acreditar de novo no poder do amor. Te vejo no próximo vídeo que está emocionante.